Pessoal, beleza, galera? O pessoal continua a nossa sequência didática de paródia, tá bom? Dentro das nossas aulas de redação. Nós vimos esse slide na aula passada, né? Afinal, o que é paródia? Nós vimos que paródia é uma releitura cômica, né, de alguma composição literária ou musical, frequentemente utilizada como ironia ou deboche. A paródia, ela pode ter um efeito sarcástico, humorístico ou criticar algo que acontece na sociedade. A gente tinha aquele conhecimento de que paródia nada mais é do que uma paródia musical. Era você pegar uma música existente e empregar um conteúdo, pegar uma temática social ali e empregar dentro daquela música. Mas nós vimos que existem vários tipos de paródia. Paródia, na verdade, é um gênero textual. Ela vai modificar, ela vai recriar uma releitura, né, de uma obra, seja ela musical, dramática, poética ou gráfica, tá certo? Por isso que nós temos a paródia musical, a paródia dramática, a paródia poética, a paródia gráfica. Então, aquela imagem que nós vimos ali no início de Mona Lisa, a obra de Leonardo da Vinci, nada mais é do que uma paródia voltada, né, para o período que nós estamos vivendo, que é o período de pandemia. Então, não só existe a paródia musical. Você pode pegar, né, uma peça teatral, um romance e modificar aquilo ali, vai se tornar uma paródia. Você pode pegar um poema, como o que nós vimos também na aula, e modificar. Tá certo? Você pega aquele poema já existente e modificado, mudando o assunto dele, colocando uma temática social. Vai ser também uma paródia. Você pode pegar uma imagem como a que nós vimos, que nós vamos ver outra agora à frente, e transformar numa paródia também. Tá certo? Paródia, aqui Canção do Exílio, aqui a transformação em paródia, tá certo? Com motivo, né, sarcástico, irônico. Aqui nós temos falando um pouco sobre Mona Lisa, tá certo? E aqui nós temos que representa essas imagens, né? Então eu quero voltar um pouquinho isso aqui, ó. Será que isso aqui é uma paródia, essa imagem? Aí nós temos a imagem principal aqui, né, o quadro de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, e aqui nós temos duas releituras. Essas releituras se tornam um tipo de paródia. E que paródia seria uma paródia gráfica? Então é isso que nós precisamos perceber. E cá depois nós vamos para as perguntas, tá certo? Mas antes, vamos voltar essa parte aqui, ó. Então, Mona Lisa. Mona Lisa, ou La Gioconda, é uma famosíssima obra de arte feita pelo italiano Leonardo da Vinci. O quadro no qual foi utilizada a técnica do sulfumato retrata a figura de uma mulher com um sorriso tímido e uma expressão introspectiva. Em 1516, Leonardo da Vinci levou a obra da Itália para a França, quando foi trabalhar na corte do rei Francisco I, o qual teria comprado o quadro. Depois disso, a obra passou por várias mãos, chegando até mesmo a ser roubada. Napoleão Bonaparte, por exemplo, tomou a obra para si. Em 1911, a obra de arte foi roubada pelo italiano Vincenzo Perugia, que a levou novamente para a Itália. Perugia pensava que Napoleão havia tomado o quadro da Itália e levado para a França. Assim desejou levar novamente a obra para sua terra natal. Atualmente, o quadro fica exposto no Museu do Louvre, em Paris, França. Mona Lisa é quase que certamente a mais famosa e importante obra de arte da história, sendo avaliada na década de 1960 em cerca de 100 milhões de dólares americanos, que conferindo também o título de objeto mais valioso segundo o Guinness Book. Então, olha só o tanto de informações, o leque de informações que nós temos aqui nesse texto, tá certo? E a gente pode ver o que, galera? A gente pode aqui, ó, nada mais, nada menos entender um pouco sobre essa obra de arte. Porque para a gente entender sobre a paródia, a gente também precisa entender sobre a obra original. Qual foi a obra parodiada? Qual foi a obra que foi utilizada como fundamento para a anterior? Então é isso que nós precisamos entender, tá certo? Então o pintor, né, Leonardo da Vinci, esse italiano, fez esse quadro. Inclusive tem, né, versões que diz que essa imagem, né, La Gioconda, como é chamado lá na Itália, ou Mona Lisa, como é conhecido mundialmente, essa obra poderia ser essa mulher que ele foi trabalhar. Outros dizem ainda que seria um retrato dele, né, seria a imagem dele. Isso são vários e vários, né,
situações. A gente poderia pesquisar um pouco também para a gente formalizar ainda mais nosso conhecimento referente, tá bom? A gente construir um pouco mais de conhecimento referente a essa obra. Mas, por sinal, né, uma obra importante para a história da arte, a história da cultura, tá certo? E dentro dessa obra, dentro do que nós falamos na aula passada, que houve uma abordagem um pouco mais específica sobre essa temática, nós agora vamos analisar essas outras duas imagens, que é a figura 2 e a figura 3. Cá nós tínhamos a figura 1, certo? Observe direitinho. E aqui nós temos a figura 2. E aí eu lhes pergunto, essa figura 2 que é uma propaganda, né, da Bombril, que é uma marca, né, de produtos de limpeza, que o Bombril é na esponja de lã, né, esponja de aço, né, Bombril, e também existem outros produtos também da Bombril. Esse ator aí que está fazendo a propaganda, será que tem alguma semelhança com essa obra? Porque ele está se vestindo como a Mona Lisa. O que é que ele está querendo dizer com isso? Isso aqui representa uma paródia? E se for uma paródia, que tipo de paródia seria? Ok, olhando novamente a imagem de Mona Lisa, vamos analisar a imagem 3 aqui. Essa imagem 3, galera, ela retrata qual personagem, né, das histórias em quadrinho? Ela retrata qual personagem? Então, essa personagem Lisa, tá certo? Essa personagem Lisa aí, ela está se vestindo como? Olha só os detalhes, olha só as vestimentas, o local, olha só os braços, né? As expressões faciais dela. Está retratando quem? Será que isso também seria uma paródia? Então é isso que nós vamos refletir, tá bom? Para que a gente possa responder essas questões. Essas questões aqui que eu estou trazendo em aula, galera, eu já vou disponibilizar logo ao final, né, ao término dessa aula, eu vou estar disponibilizando essa atividade aqui com essas questões em PDF para vocês, tá certo? São as questões para reflexão. Você já conhecia a figura 1, que é a figura de Mona Lisa? Onde você já viu? O que você sabe sobre ela? Você já conhecia as figuras 2 e 3? O que você sabe sobre elas? O que as figuras 2 e 3 têm em comum? Qual é a afinidade de cada uma das figuras? Se nós não conhecêssemos a figura 1, será que as figuras 2 e 3 teriam sentido de existir? Por quê? Como nós chamamos esse tipo de construção feita nas figuras 2? E quais as finalidades dela, no caso específico da figura 2? Vou fazer agora para vocês a atividade, tá bom? Para vocês verem lá na atividade. Aqui, pessoal, essa aqui que vai ficar a atividade, tá certo? Aqui nós temos aqui, né, a atividade de redação já aqui. Aí nós temos aqui no ano, disciplina redação, carga horária 1 hora. Nós temos 1 hora aula com essa atividade. Sequência didática paródia, né, terceiro trimestre aí. Aí nós temos aqui a atividade 1. Eu trago um pequeno enunciado para a gente relembrar, né, sobre paródia. A paródia consiste na recriação, né, na releitura de um texto, conservando a ideia central do hipertexto, né, que é o texto referencial, mas atribuindo a ele efeitos mais sarcásticos, humorísticos e críticos. Podemos dizer que a paródia é um exercício de intertextualidade, cujo objetivo é levar o leitor a fazer uma reflexão crítica a respeito do que acontece na sociedade. Esse pequeno texto aí traz todas as informações que nós vimos, né, no slide da aula anterior e que eu fiz uma reprise nesta aula, tá certo? Importantíssimo aqui essas informações. Aí nós temos aqui, ó, observe as imagens a seguir e responda às questões. Aí temos aqui, ó, figura 1, figura 2 e a figura 3, tá certo? Vou até mostrar vocês aqui, ó, figura 1 aqui, ó, onde está Mona Lisa e vem um pequeno texto. Mona Lisa é uma das mais populares pinturas do artista renascentista Leonardo da Vinci, também conhecida como Gioconda, né, ou La Gioconda. Foi retratada por Da Vinci entre os anos 1503 e 1506, na época ali do descobrimento do Brasil. É uma pintura em óleo sobre madeira de álamo e está exposta no Museu do Louvre, em Paris. O quadro mede 77 centímetros de comprimento por 53 centímetros de largura, certo? Nós temos aqui também a imagem 2, que é aquela que nós vimos lá no slide da propaganda da Bombril.
e a imagem 3 de Lisa, né, dos Simpsons, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, você já conhecia a figura 1? Onde você já viu, o que você sabe sobre ela, você vai analisar, ó, figura 1, 2 e 3 aí, ó, para responder. Depois a questão 2, fazer análise também. Questão 3, questão 4, tá vendo? Questão 5 e questão 6. Observe que todas as questões, eu trago aqui questões, né, subjetivas. Então, vocês vão colocar a opinião de vocês aí. Vocês podem, inclusive, pesquisar. Mas eu quero ver a intenção de vocês, né, a questão mesmo da opinião de vocês referente ao que está sendo abordado aqui sobre a nossa sequência de paródia, tá bom? Então, bem interessante aí. E para finalizar essa aula, né, já iniciar, né, vocês vão iniciar a atividade de vocês, eu fecho com a frase, né, de Scott: a vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo. Então, começar de novo quantas vezes for necessário, certo? Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente não consiga, a gente não pode desistir. A gente tem que ter essa capacidade, né, de renovação, tá certo? Então, pessoal, essa atividade que eu estou mostrando aqui agora no finalzinho da aula, eu vou disponibilizar para vocês aí agora no grupo de estudos, tá certo? Forte abraço, até mais.